Começamos uma nova semana, né? Hoje é segunda-feira, 24 de abril. Um dia bom para falar sobre educação ambiental com o José Sommer, educador ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Obrigado, Sommer, pela participação aqui nesta manhã. Sim. Obrigado, Jorge. É mais uma vez um prazer estar contigo aqui e com os teus ouvintes, né? Falando de algo que é tão caro para nós, que é a questão ambiental, né? E mais especificamente sobre como as pessoas podem e devem ser educadas a respeito da sua relação com o meio ambiente, né? Então, falar de educação ambiental. Quando a gente fala de educação ambiental, Sommer, a gente começa por onde? Poxa, essa talvez seja a pergunta, mais difícil, Jorge, de responder. A pergunta do milhão, como dizem brincando, né? Porque é muito difícil responder. Primeiro pela sua amplitude, mas também pela complexidade, né? Então, educação ambiental é, por essência, desde lá, os primórdios da década de 1970, quando começam os movimentos ambientalistas no mundo, né? E no Brasil também, a essência é justamente tentar chamar a atenção das pessoas, né? Sensibilizá-las para a necessidade de uma outra relação com o meio ambiente. E, poxa, desde lá até aqui, são passados 50 anos, né, Jorge? E a gente evoluiu muito pouco mesmo nesse aspecto, né? A sociedade criou tecnologias que impactam menos o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, continuou com as velhas tecnologias, especialmente aquelas relacionadas à queima de combustíveis fósseis, né? Sendo aprofundadas. Quer dizer, nós não avançamos no sentido de diminuir esse aspecto, por exemplo, da descarbonização da produção, né? Que tem alterado o planeta de maneira drástica. Nós não conseguimos perceber no curto prazo e no nosso cotidiano, o quanto as mudanças climáticas já estão afetando o planeta, e não é diferente para nós aqui em Blumenau, né? Quer dizer, não há mais uma estabilidade do clima, com estações mais bem definidas, praticamente por conta dessas alterações. Mas há muito mais coisa, né? Então, a educação ambiental não é formar as pessoas, nem é só educar, mas é sensibilizar mesmo para a necessidade de uma outra postura com relação ao meio ambiente. E isso é muito complexo, né, Jorge? Por várias razões. É verdade, né? E a gente tem que começar, digamos assim, em casa, com os filhos, claro, tudo nasce em casa, né? Na escola, como é que a gente tem que aplicar isso, né? Ou dar o pontapé inicial para a aplicação disso? Claro. Jorge, nós temos evoluído muito nos últimos tempos. Eu participo de muitos coletivos de educação ambiental, estou ainda coordenador do grupo da nossa região hidrográfica de educadores ambientais, são mais de 50 municípios. Participo da Comissão de Educação Ambiental do Estado, aí na SEMAS, trabalhando como educador ambiental já há 26 anos. Então, tenho acompanhado muito de perto o que acontece. Na semana passada, nós tivemos a Plenária Nacional de Educação Ambiental, um evento que vai gerar um documento exigindo do governo federal como será a educação ambiental nos próximos tempos, né? Temos uma articulação com o Estado também aqui, muito próxima. Fizemos uma carta de educação ambiental para o Estado de Santa Catarina, pedindo que o Estado também dê ênfase ao que existe de educação ambiental, que não é pouca coisa em Santa Catarina, sabe, Jorge? Santa Catarina está muito avançada em relação aos outros estados, eu diria menos do ponto de vista governamental, mas mais da própria sociedade, como ela se organiza. Então, há um tensionamento permanente, a gente precisa sempre, né? Mas, Jorge, tenho observado assim, de fato, a escola, né? Ela voltando um pouquinho à tua pergunta, ela é o espaço privilegiado para a educação ambiental. E educação ambiental não pode ser algo a serviço da gestão ambiental. Eu vou educar só para separar o lixo. Na verdade, quando eu separo o lixo, quando eu economizo água, quando eu desligo a energia elétrica, né, economizo, eu estou, na verdade, educando as pessoas. Então, a gestão ambiental é que está a serviço da educação ambiental, porque educação é um fim em si mesmo, né? Nós não precisamos considerar ela um meio, não devemos considerar ela um meio, e ela é um fim em si mesmo. Então, a escola é o espaço privilegiado. É muito importante que a escola tenha essa ideia de espaço educador sustentável, onde as coisas estão todas direcionadas para que as pessoas que ali convivem, as crianças, os professores, o pessoal de trabalho e os pais também que vão à escola,
percebam que ali é um local onde há cuidados com o meio ambiente. Mas, sem dúvida nenhuma, Jorge, o mais importante é a questão de como os professores e professoras atuam na sala de aula com as crianças. É o que nós chamamos de fazer pedagógico, né? O fazer pedagógico é o mais importante na escola. A escola é um espaço privilegiado para a educação formal e para a educação não formal também, que é o que a SEMAS faz, também indo às escolas, né? Isso tem que acontecer na mais tenra idade, Jorge. Eu tenho me debruçado muito sobre a ideia de educação ambiental na educação infantil. Aliás, lecionei uma disciplina sobre isso recentemente lá em Caçador, numa pós-graduação em educação ambiental, né? E me fez aprofundar isso. Eu até estou escrevendo um artigo sobre educação ambiental na educação infantil. Porque na mais tenra idade, a criança começa a ser tocada sobre isso. Eu digo que a criança, quando ela é muito pequena, ela ainda não está viciada, né? Aqueles vícios que a gente cria como sociedade, de consumismo exagerado, de tudo a meu favor, né? Quer dizer, aquela ideia máxima que nós usamos, que é engraçada, mas não é ao mesmo tempo, né? Que é a ideia de que a gente só é ecologista no terreno do outro, né? Então, a criança ainda não foi seduzida por essa coisa do consumo exagerado. O que acontece? É mais fácil de trabalhar com ela, né? Então, educação infantil, temos que romper com a ideia de creche, né? Temos que trabalhar como uma escola de educação infantil mesmo, onde as crianças têm esse tipo de tratamento. Mas, Jorge, eu também acho que nós precisamos educar os adultos, inclusive os idosos. Eu já trabalhei com grupos de idosos, já levamos lá no Parque São Francisco, e é impressionante como as pessoas se sensibilizam também e podem também aderir. Eu conheço muitas pessoas, um tanto mais velhas que eu, que aderiram a práticas de educação ambiental depois dos 70, 80 anos, né? Então, trabalhar com todos os públicos, indistintamente, seja com as pessoas mais pobres, as mais aquinhoadas, né? Todo mundo precisa, de alguma maneira, de educação ambiental. Sou pena de nós termos um planeta inabitável para o ser humano e para todas as formas de vida, né? Exatamente, né? Exatamente. Quando o senhor fala da questão da escola, construir uma escola sustentável seria o início da educação ambiental dentro da escola, né? Mostrar na realidade e na prática como isso funciona, né? Com aquecimento solar, com captação de água da chuva, né? Com horta própria para fazer os próprios alimentos. Então, por aí a gente, com separação de todo o lixo, de todo o material, por aí a gente já começava a educar melhor as crianças no dia a dia delas, né? Seria a prática do dia a dia, né? Agora, Jorge, poucas são as unidades que conseguem, e isso a gente está falando aqui de público e privado. Exatamente. Nós avançamos nesse aspecto, assim, há muito mais escolas hoje que vão um pouco mais nesse sentido do que havia, digamos, há 10 ou 20 anos atrás. Eu venho acompanhando isso também, né? E não só aqui em Blumenau. Bom, Jorge, isso que tu colocas é a essência de tudo. Qual é a essência do espaço educador sustentável? É a ideia de que eu vou lá para dentro e tudo que eu enxergo tem essa preocupação ambiental, né? Nós temos hoje um número já muito maior de escolas que têm painéis solares, que captam a energia solar e acabam criando uma autogestão desse recurso, né? Que é muito... Ainda que o Brasil tenha a produção de energia elétrica de maneira mais sustentável que a maioria dos países, há um impacto. Isso. Uma usina hidrelétrica gera impacto também, né? A reciclagem de materiais gera impacto também. A gente tem que pensar em consumir menos. E aí, se a própria unidade consome menos, né, isso já ajuda bastante. Então, a ideia do espaço educador sustentável é esse. Tu falaste, por exemplo, de algo que eu tenho percebido, nós temos percebido cada vez mais, que é muito significativo, que é a horta escolar. A horta escolar, ela tem um potencial fantástico, porque as crianças percebem ali a ciência se ocorrendo, né? As coisas. Tem umas histórias fantásticas aí de coisas que eu ouvi, relatos na educação infantil, principalmente com hortas, que algumas são risíveis assim, mas são muito sérias ao mesmo tempo, né? E por outro lado, a criança vê o desenvolvimento, cria um apego maior aos produtos de origem natural, né?
os relatos assim de crianças que trabalham com horta, que passaram a consumir coisas que a gente talvez, né, tu é pai também, eu sei, nossos filhos são grandes já, né, que a gente levou anos, para não dizer décadas, para convencer eles a comer fruta e legume. E as crianças pequenininhas querem comer porque são elas que produzem. A horta é um espaço fantástico. Teve um caso de uma escola que eu fiquei sabendo que eles cercaram a horta para que as crianças não fossem lá pisar ou coisa parecida, né? E depois se arrependeram, foi a pior viagem que fizeram. As crianças têm que mexer na terra, né? Elas têm que ser copartícipes na produção ali, e isso elas levam para casa e levam para os pais, né? Porque hoje as crianças educam os pais. Mas tu falaste uma coisa muito importante antes, que eu queria ressaltar, que é o seguinte: os principais educadores são os pais, né? O que a gente está vendo acontecer nas escolas, que é muito triste, e não só aqui no Brasil, né? Nós, Blumenau, aqui fomos... Caramba, quem é que podia imaginar isso, essa tragédia acontecendo aqui na nossa cidade, que, embora seja uma cidade de porte médio, é uma cidade relativamente tranquila, né? Mas pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, os pais precisam também ser muito protagonistas na educação dos filhos e não achar que a escola vai fazer tudo, né? E começar em casa, né? Quando a gente fala de horta, uma hortinha a gente pode fazer em casa, no apartamento, em qualquer lugar. Claro. Né? A gente pode começar a educar as crianças nesse sentido do alimento, né? Sim. Jorge, tu sabes muito bem que o que a gente educa não é pelas palavras, é pelas ações. É pelo gesto, né? Faz, pelo né? que eu faço, né? Claro. Nós somos o que a gente faz, né? Um professor que faz um trabalho antitabagismo na sala de aula com os alunos não pode ser visto fumando, nem que seja a quilômetros de distância da escola, porque todo o seu discurso se desfaz, né? Ou mesmo vale para bebida alcoólica, né? Eu vejo, às vezes, gente da educação postando nas redes sociais com um copo de bebida e coisa, né? A imagem o Karnal fala isso, né? Que o professor tem que ser um baluarte da ética, né? Ele tem que ser permanentemente ético, sempre, o tempo todo, para que os alunos enxerguem aquilo e se espelhem nele, né? Exatamente. Bom, quais são os hábitos comuns do nosso dia a dia que nós prejudicamos a natureza e nem percebemos? São tantos, né, Jorge? Porque, inclusive, existe uma pesquisa que foi feita na Holanda por uma jornalista, que me foge o nome agora, porque não imaginava que ia falar sobre isso, né? Que essa pesquisa determinou que de cada 4 impactos ambientais que as pessoas geram no seu cotidiano, apenas um elas enxergam. Nós só enxergamos a quarta parte, 25% daquilo que a gente impacta no meio ambiente, né? O resto não aparece para nós. Nós precisamos ter um espírito mais crítico e enxergar em nós mesmos o que é que nós fazemos e que nós podemos mudar. A questão do lixo, a questão da energia elétrica, a questão do uso parcimonioso do automóvel, né? A questão das escolhas que nós fazemos quando compramos um produto para ver se aquela empresa está produzindo de acordo com padrões ambientais desejáveis, se ela não utiliza trabalho escravo, se ela paga salários equivalentes para homens e mulheres. Tudo isso são coisas que estão na nossa governabilidade cotidiana. A gente pode fazer. Eu tenho um colega que ele diz assim, colocar um policial dentro da gente, né? Aí é um simbolismo, evidentemente, né? Então a gente coloca um policial, eu preciso comprar isso, né? Eu posso ter isso em sociedade com outras pessoas, uma furadeira, por exemplo, que eu só vou usar uma vez a cada 2 meses, poderia ser compartilhado com outras pessoas. Hoje nós podemos alugar praticamente tudo, tem até aluguel de mala. Porque a mala fica lá em cima do armário para ser usada 1 ou 2 vezes por ano também. Então, para que ter uma mala nessa condição? Então, a questão desse consumo consciente, que tantos países já evoluíram significativamente, né? Mas a maioria ainda não, é algo que nós temos uma boa governabilidade, né? A questão do plantio de árvores e evitar o desmatamento, evitar as queimadas, né? Quando alguém, como já aconteceu recentemente até, está queimando folhas secas na escola, que mensagem está passando para as crianças? Tudo aquilo que foi trabalhado, talvez, naquele espaço e mesmo no fazer pedagógico, é desmontado por uma ação dessas, né? Quando aquilo, na verdade, é adubo natural, que precisaria ser... Esse é um exemplo, né? Mas, Jorge, respondendo assim bem objetivamente a tua questão, é a questão da água, né? Do consumo de água e da poluição, do tratamento da água, a questão da energia elétrica, porque essa é cara e a gente precisa, de fato, evoluir para produções mais limpas, né? É a questão do resíduo também, muito fortemente. É a questão da proteção da vegetação e da fauna também. Nós temos aqui ainda uma cultura muito forte de caça, né? Então, esses aspectos assim são aqueles que eu destacaria mais, como aqueles que a gente
precisa pensar sobre eles e sobre os quais a gente tem, volto a dizer, uma boa governabilidade pessoal, né? Nós podemos fazer escolhas. As escolhas que nós fazemos são muito mais importantes. Sem dúvida, né? Agora, para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, educação ambiental é amplo, não vai parar aqui. Mas hoje, né, o nosso tempo é meio curtinho. Claro. Como é que a educação ambiental pode contribuir, por exemplo, no combate a doenças como a dengue, por exemplo, né, que é uma doença que está aí? Claro. E a gente ouve falar, entre as ações dos municípios, está a limpeza de terrenos. E aí é uma falha nossa, né? Ah, não tem dúvida, né? Porque retirar, às vezes, a vegetação, até terraplanar o terreno, deixando a ideia de terra arrasada, né? É algo que é considerado, do ponto de vista, digamos, da especulação imobiliária, como uma valorização do terreno, né? E sabe, Jorge, a professora Lúcia Sevegnani, falecida há alguns anos, botânica, professora da FURB, uma vez ela disse que as florestas são ocas porque as pessoas retiram a vegetação de baixo para que as imagens de satélite não percebam que elas estão decompostas, né, por baixo, né? E aí um dia eu usei uma analogia que eu uso muito, que é a seguinte: imagine uma tribo indígena que de repente todas as crianças morressem por alguma razão, todas as crianças dessa tribo indígena morressem, né? Cada criança que nascesse morresse, digamos uma fantasia, né? E aí o que seria dessa tribo indígena? Ela desapareceria porque não há uma reposição dos indivíduos que pertencem. O mesmo vale para as florestas, né? Eu penso que a educação ambiental ela precisa ser algo que não é só da área ambiental. Não pode ser, por exemplo, aqui em Blumenau só a SEMAS fazer. Não pode nem só a SEMAS com a CEMED fazer. É preciso, estou dando exemplo aqui, mas extrapole para qualquer outro ambiente, né? É preciso que envolva a Secretaria de Saúde, é preciso que envolva mais a Defesa Civil. Nós tentamos articular isso também, às vezes temos sucesso, mas há uma certa separação, essa coisa das caixinhas compartimentalizadas, né? Jorge, eu vou te dizer que, às vezes, eu digo tanto tempo na prefeitura, e já trabalhei numa outra prefeitura no Rio Grande do Sul, às vezes eu fico pensando que é mais fácil fazer parceria com setores de fora da prefeitura que com a própria prefeitura, né? Com o ambiente interno, como a gente tem essa dificuldade. Nós precisamos trabalhar, a educação ambiental ela tem que ser, ela tem que ser multissetorial, tem que ser interinstitucional dentro da própria prefeitura e trabalhar essa perspectiva. Nós temos um evento agora, Jorge, na sexta-feira, em Navegantes, do grupo que eu coordeno de educadores ambientais, que vai trabalhar o 8º Diálogo de Educação Ambiental, vai acontecer em Navegantes. Vai trabalhar a questão da balneabilidade, do saneamento e com a saúde, porque tem uma professora, a Aline Petres, que vai ser a nossa convidada, que está trabalhando essa perspectiva, olhando nos rios que desaguam no mar e no próprio mar, como é que está essa questão do crescimento dos agentes patogênicos em função do não tratamento do esgoto no nível que deveria. A questão da dengue é muito curioso, porque a gente vê as matérias na televisão, né? Quão simples é cuidar disso, né? Porque às vezes uma tampinha de garrafa pode ser pior do que uma bromélia, produzir mosquitos, né? Mas por que a gente subverte essa ordem, né? Pessoas, eu espero que isso não aconteça aqui em Blumenau, pelo menos não muito, mas a gente vê exemplos de outras cidades, outros estados, e que as pessoas impedem o agente de saúde de entrar no seu terreno, né? E ali ele tem quase que uma função de polícia, de poder, ele tem que, aí o cara tem que chamar o policial para poder entrar dentro da propriedade do sujeito, né? Porque ele não quer mostrar o que ele faz, né? Então essa gestão do espaço, ela faz uma diferença muito grande. Nós vimos aí que Santa Catarina se destacou na questão da dengue negativamente, né? Tomara que esfrie aí para dar uma... Mas, Jorge, assim, falando objetivamente dessa questão que tu colocas, eu não consigo imaginar a educação ambiental desvinculada da educação sanitária, da educação por saúde. Nós temos que aproximar mais isso, não tem nenhuma dúvida, né? Precisa uma união. Obrigado pela sua participação hoje aqui, né? A gente vai falar muito mais ainda sobre educação ambiental, que é um assunto muito importante. Jorge, eu estou sempre à tua disposição, nós estamos lá nas SEMAS, né? Então pode fazer o contato conosco pelos nossos contatos e a gente vai aos locais, vai às escolas também e faz o trabalho de educação ambiental. Mas, acima de tudo, quando sempre pedem para eu deixar uma mensagem no final, a mensagem que eu digo, Jorge, é assim, seja a mudança que você quer ver no mundo em você mesmo, né? A gente precisa começar mudando pela gente. E aí é preciso planejar, né?
tem que ter planejamento mesmo para a gente ser menos impactante do meio ambiente. Isso é mais importante do que a própria educação ambiental. Bem, verdade. Obrigado, José Sommer, educador ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.